Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? Ontem aqui no Giro a gente falou que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava próximo de obter direito à prisão domiciliar. Isso acabou se confirmando ao longo do dia. O ministro Alexandre de Moraes concedeu o benefício, mas estabeleceu um prazo para reavaliar essa decisão. O Igor Cardim tem os detalhes. Com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão domiciliar temporária de Bolsonaro, a ida do ex-presidente para casa só depende da alta hospitalar. O alvará de soltura do regime fechado já foi expedido. A prisão domiciliar com prazo inicial de 90 dias após a alta prevê o uso de tornozeleira eletrônica, proibição total de comunicação externa, redes sociais e gravações, além de visitas restritas a familiares, advogados e equipe médica. O filho, Flávio Bolsonaro, viu a decisão como positiva, porém criticou o fato da domiciliar ser provisória. O governo continua tentando encontrar uma solução para os preços do diesel. Agora, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, propôs aos estados dividir os custos para estabelecer uma subvenção de R$ 1,20 por litro de diesel importado. Essa nova ideia substitui aquela proposta da semana passada de desoneração do ICMS que desagradou os governadores. Os estados devem analisar a proposta na próxima reunião do Conselho Nacional Fazendário, na sexta-feira. O preço dos combustíveis é uma das preocupações do Banco Central com relação à inflação. Isso ficou bem claro na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, que decidiu reduzir a taxa básica de juros de 15% para 14,75% ao ano. Ao contrário de janeiro, quando sinalizou para um corte na reunião seguinte, dessa vez o Copom evitou dar indicações e ressaltou as incertezas trazidas pela guerra no Oriente Médio. Por falar na guerra no Irã, o presidente americano Donald Trump disse que os iranianos teriam concordado em não produzir armas nucleares. Enquanto um acordo não é obtido, vários países consideram uma ação para tentar desobstruir o Estreito de Hormuz. O Renato Barcelos tem as informações. O presidente Donald Trump voltou a dizer que os Estados Unidos estão negociando o fim da guerra contra o Irã e que a Casa Branca está conversando com as pessoas certas. O republicano contrariou a versão do Irã, que nega oficialmente ter se engajado em qualquer negociação com o governo americano desde o início dos combates. Depois de membros da OTAN e aliados do Oriente Médio, da Ásia e da Oceania falarem em uma iniciativa para reabrir o Estreito de Hormuz, o Irã informou que embarcações não hostis vão poder transitar pela passagem por onde passa 20% da produção de petróleo mundial. A gente volta já com o Giro. Depois da renúncia do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o Tribunal Superior Eleitoral retomou o julgamento por denúncias de abuso de poder lá na eleição de 2022. O Matheus Maciel acompanhou. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira tornar inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. A decisão veio de forma dividida entre os ministros com placar de 5-2 a favor da condenação. As divergências aconteceram nos votos dos ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Também ficou definida a cassação do mandato de Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio. Todos os réus ficarão inelegíveis por 8 anos. Depois de muitas idas e vindas e divergências com o Congresso, o presidente Lula sancionou o projeto de lei antifacção com 2 vetos. A Samantha Klein nos conta. O primeiro veto foi ao ponto que permitia que pessoas fossem enquadradas na lei mesmo sem comprovação de que integram facções, o que poderia abrir uma brecha para a criminalização de movimentos sociais. Outro trecho vetado pelo presidente Lula trata do artigo que levaria à perda de receitas da União relativa à destinação de produtos e bens apreendidos do crime organizado para fundos ligados a estados e Distrito Federal. Após pressão do Congresso, alguns pontos controversos ficaram no texto. São exemplos a proibição do voto de presos provisórios ligados ao crime organizado e a possibilidade de decretação de prisão preventiva para acusados de integrar facções. Um projeto importante para enfrentar a violência contra a mulher avançou no Senado. A equiparação da misoginia ao crime de racismo, com aumento das penas para ofensas contra mulheres. Vamos a Brasília com a Larissa Lopes.
detalhes. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que equipara a misoginia, caracterizada como ódio ou aversão às mulheres, ao crime de racismo. O texto prevê penas de 1 até 5 anos de prisão, além de multa. O regime, nesse caso, é inicialmente fechado e não é autorizado o pagamento de fiança. A proposta tramitava no Senado desde 2023. O texto agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Lembrando que a Lei do Feminicídio e Maria da Penha tratam de comportamentos abusivos e crimes contra mulheres, mas não mencionam o termo misoginia como crime. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music. Dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!